horrível. Eu adorei tudo, fenomenal. Uma das piores coisas que eu já vi, é tudo muito lindo, é muito ruim, incrível, cara. Tá chato, tá dando vontade de dormir, é muito da hora. Com certeza esse não é o Kang que eu queria ver. Eu gostei. Tem momentos que ele não consegue nem acertar as rajadas de energia. Eu adorei. Querer que o filme acabasse logo, de tanto entediante que tava. Fala nerds, estou de volta e sim, eu já assisti o filme Homem-Formiga 3 Quantumania, eu já vi o Kang em ação. Tem algumas coisas pra falar a respeito desse filme, né, as minhas opiniões aqui. Tem também algumas explicações, o que eu gostei, o que eu não gostei. Veremos tudo nesse vídeo de hoje e o que de bom teve nesse filme. Eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês a respeito do filme, como eu disse, então sim, teremos alguns spoilers, né. Eu vou tentar pegar bem leve, mas pode ser que eu acabe falando alguma coisa aqui ou outra, porque esse vídeo não vai ter muitas edições também, então a gente vai ser mais direto ao ponto aqui. E pra lembrar também, se inscreve no canal e deixa o like, porque eu vou soltar mais vídeos aqui a respeito desse filme, das teorias, explicações das cenas pós-créditos e tudo mais. Então se inscreve pra não perder. Homem-Formiga. E vamos lá então, gente, né, lembrando que eu não sou um crítico de cinema, eu sou um fã dos quadrinhos, dos super-heróis, desses filmes, então eu vou falar aqui como um fã mesmo, que não tem todo esse conhecimento de fotografia, essas partes técnicas, né, que um crítico normalmente fala a respeito dos filmes que ele assiste. Eu vou simplesmente falar o que eu achei de bom e o que me incomodou, o que eu achei de ruim desse novo filme da Marvel. E antes então de entrar em mais detalhes, vamos puxar aqui um contexto para esse universo cinematográfico da Marvel, para vocês terem uma experiência junto comigo aqui. Se liga só, esse filme, ele precisava já do início de ser grandioso. Isso, na minha humilde opinião. A fase 4 da Marvel, cara, inegavelmente foi bem ruim, né? Ela começou até que interessante ali com WandaVision, Loki, né? Falcão e o Soldado Invernal, que eu achei incrível, gostei dessas séries. Teve alguns filmes também bem legais, como No Way Home, cara, e outros também, que deu uma salvada nessa fase 4. Só que o final dela, cara, teve muitas produções medíocres, ruins, que a maioria das pessoas não curtiram. E não só isso, a bilheteria da Marvel foi decaindo de filme a filme. Antigamente a Marvel fazia bilhões e bilhões, todos os filmes estouravam, depois foi decaindo, né? As séries não davam tanta audiência, os filmes não davam tanta bilheteria, então sim, a Marvel sentiu essa queda na qualidade, né? Tanto dos roteiros, da qualidade de efeito, que foi muito falado também nessa última fase, na fase 4. Então, com essas produções duvidosas, né? E ruins, os fãs acabaram perdendo um pouco de interesse para as próximas produções e ficaram meio que sem hype. Então a Marvel, ela precisava vir com tudo, cara, fazendo um bom filme, com um bom roteiro, com bons personagens, uma boa construção, mas parece que não foi isso que ela fez. Eu acho que a Marvel abriu a fase 4 com o pé errado e eu tive a mesma sensação, né, de estar assistindo alguma produção ali da fase 4. Aí você pergunta, Caio, mas o filme é horrível? O filme é muito ruim? Cara, não é nesse nível também, mas ele também não chega a ser bom ou incrível. Na real, se a gente tivesse uma escala, eu não sei dar muita nota, mas se a gente tivesse uma escala ali entre horrível, ruim, bom e incrível, eu deixaria esse filme entre ruim e bom. Ele fica ali entre ruim e bom. Mas eu também não sou tão fã dos outros filmes do Homem-Formiga, né? Eu acho o 1 e o 2 divertido, prefiro mais o primeiro também, só que também não sou um grande fã assim, né, da franquia do Homem-Formiga. Mas bem, então a gente vai entrar agora nos detalhes, só que eu só queria mencionar com vocês uma crítica de um crítico famoso lá dos Estados Unidos, tem um dos grandes portais lá, que ele deu uma crítica, e eu acho que essa crítica faz muito sentido com o que eu interpretei, do que eu senti vendo esse filme também. Essa crítica é do Sam Kane, o escritor da CNET. Ele diz o seguinte: Quantumania tem muita coisa acontecendo, é difícil se conectar emocionalmente a qualquer um deles. O Kang, do Jonathan Majors, é um vilão carismático, intenso e visualmente incrível, mas a ameaça que ele representa é muito abstrata. Sim, pra mim essa foi a crítica mais perfeita a respeito desse filme, cara. Eu assisti ele tem poucas horas. Tem uma outra crítica também que eu achei bem interessante, né, com as minhas opiniões a respeito desse filme, que eu também quero trazer. Dessa vez é da escritora crítica Courtney Howard, lá do site Variety, que é um dos maiores portais também de cultura pop dos Estados Unidos. E ela diz o seguinte: depois do seu primeiro ato frustrante, Quantumania finalmente começa apenas para terminar aonde essa história deveria ter começado. Embora as apostas externas sejam claras e pesadas, o impulso emocional parecia leve. Dito isso, Jonathan Majors é quem manda. Tá vendo, cara? Então meio que o roteiro sim tá deixando a desejar. Esses dois críticos aí, né, especialistas, grandes sites aí na gringa, falaram isso, né, e eu como fã também notei isso. Vamos falar então um pouco das coisas boas primeiro. O reino quântico é incrível.
incrível, cara. Parecia que eu tava vendo, sei lá, um spin-off de Star Wars, porque quando eu entrava ali em algumas cenas, em alguns locais dentro do Reino Quântico, parecia que estava em Tatooine ali, vendo os monstros, os personagens, até o visual ali, né, dos personagens, dos seres que vivem dentro do Reino Quântico, são bem parecidos com o universo de Star Wars. E é tudo muito bonito, o CGI do Reino Quântico tá incrível, cara. Eu adorei a paisagem, os efeitos que eles usavam ali dentro também, os seres que ali viviam, as armas, as tecnologias, eu adorei tudo, fenomenal. Inclusive conta um pouco, né, do passado da Janet Van Dyne, que a gente viu lá no Homem-Formiga 1 e 2, que ela ficou presa uns 30 anos dentro do Reino Quântico. Então conta um pouco do que aconteceu ali, dos primeiros momentos que ela acabou conhecendo o Kang, né, e vivendo, tendo toda uma vida ali dentro. E ó, eu adorei, cara, esses flashbacks, nessas explicações de como ela passou, como ela sobreviveu ali dentro e tudo mais. E a Marvel tem que trazer mais filmes e séries explorando o Reino Quântico, cara. É tudo muito lindo, né? É um universo que dá pra trazer muitas coisas. Mano, dá pra você fazer franquias e franquias de filmes só dentro do Reino Quântico. E agora vamos pra uma parte que foi bem ruim, cara. Na real, ruim é elogio. A adaptação do vilão M.O.D.O.K., né, que é um dos vilões do filme, é horrível. Uma das piores coisas que eu já vi, sem dúvidas. A pior adaptação de um vilão pro MCU, talvez competindo ali apenas com o Mandarim lá dos filmes do Homem de Ferro. É muito ruim. A história, a motivação, mano, tudo que gira em torno do personagem, né, a construção do personagem, as falas do personagem, é tudo muito idiota. Não precisava. A Marvel estragou o personagem completamente do que ele era nos quadrinhos, né, que é um personagem bem inteligente, né, tem uns poderes bem legais. Os poderes dele no filme não tava assim tão ruim, mas, mano, o personagem era muito idiota, muito fraco. Toda vez que ele aparecia, eu já queria que, mano, some esse personagem, deixa eu ver outras coisas, porque, mano, tá chato, tá dando vontade de dormir de tanto ver esse personagem chato. Eu tinha esperanças de ver um M.O.D.O.K. no futuro aí da Marvel, né, liderando algumas equipes ou sendo vilões de equipes inteiras, como os próprios Thunderbolts. Mas parece que não, cara, o personagem é muito medíocre, muito ruim. Como eu falei, as cenas que esse personagem aparecia eram as piores cenas. Ele tentava ser um alívio cômico, mas era tão idiota que não dava vontade nenhuma de rir. Agora, uma coisa boa, Jonathan Majors, que é o ator que interpreta o Kang, é incrível, cara. A atuação desse cara é muito boa, ele manda muito. Os poderes do Kang, o visual, né, a interpretação, como eu falei, é tudo muito incrível. O Kang como personagem é muito da hora. A origem contada desse Kang, como que ele foi parar ali no Reino Quântico, como que ele ficou preso lá, cara, tudo isso eu achei bem explicado, bem contado, eu gostei. Mas daí pro meio e pro final do filme, meu irmão, é só ladeira abaixo. Eu não fico nem um pouco impactado com os acontecimentos desse filme. O Kang, ele tenta se provar o conquistador, né, e o roteiro tenta te levar o tempo todo a enxergar que o Kang é um fodão, mais pica das galáxias, o destruidor e o conquistador de outros mundos, só que eu não conseguia de forma nenhuma sentir isso. Eu sou fodão, eu fiz tal coisa, eu conquistei mundos, só que não mostra de fato ele tendo esses feitos, ele conquistando essas coisas, só ele dizendo. E quando a pessoa só diz, ela não demonstra que ela é uma ameaça realmente. Que nem eu falei, cara, quando o Kang, ele precisa demonstrar realmente os seus poderes e o quão pica das galáxias ele não consegue. Utiliza os seus poderes e a sua inteligência de uma forma equivocada, na minha opinião, né, comparando com animações e quadrinhos do personagem, e sem contar que esse é o grande vilão dessa nova fase da Marvel, então ele tinha que ser uma baita ameaça para reunir todos os Vingadores novamente. E como eu disse, quando ele aparece na batalha final utilizando dos seus poderes e falta inteligência pro personagem, ele acaba sendo derrotado pela família, né, Homem-Formiga ali, a Cassie Lang, Janet Van Dyne e o Hank Pym. Com certeza esse não é o Kang que eu queria ver. Como eu disse, cara, o visual do personagem, os poderes, né, o ator, o Jonathan Majors, interpretando o Kang, isso é incrível, mas na hora que ele vai usar os seus poderes, vai lutar contra os seus inimigos, não é o Kang. O Kang é super inteligente e super poderoso, cara, só que a forma como ele perde na batalha final, mano, é isso. A gente vê ele subestimando demais o Homem-Formiga e toda a equipe ali, né, do Homem-Formiga. Apesar de sim, o Kang faz isso nos quadrinhos, só que tem coisas nos quadrinhos que não funcionam muito bem no live action, então você colocar um vilão tem que ser uma ameaça muito grande ali, né, pra essa próxima fase, esses próximos filmes da Marvel. Ele subestimando demais os personagens, sendo que ele é super inteligente, e depois ele perder por conta de que ele subestimou esses personagens, eu não gostei muito do jeito que eles abordaram isso. Nos quadrinhos sim, o Kang, ele subestima todo mundo porque ele se acha o pica das galáxias, só que nos quadrinhos ele mostra que ele é o pica das galáxias, então ele subestima todo mundo porque ele fica assim: quem é você? Tu não vai fazer nada, eu sou o Kang o Conquistador, meu irmão, vem aqui então. Só que ele mete um pau em todo mundo. Então eu não sei, cara, que nem eu falei, a construção disso pro live action eu não gostei muito, né, dele perdendo ali na batalha final porque meio que não utilizou da forma correta os seus poderes ou a sua inteligência, subestimou demais, né, o seu adversário. A parte mais legal é quando o Kang diz que já matou outros Vingadores e até mesmo pergunta pro Homem-Formiga: você é o cara do martelo? Dando a entender que o Kang já matou várias versões do próprio Thor, só que novamente não mostra o Kang fazendo isso. Seria muito mais impactante do que apenas falar ou dar a entender que ele derrotou outras versões dos Vingadores do próprio Thor, mostrar ele derrotando essas versões, né, mostrar alguns flashbacks ali dele lutando contra equipes inteiras, né, a formação original
original dos Vingadores, não sei. Mano, seria incrível. Inclusive tinha alguns vazamentos disso, né, um tempo atrás, falando que talvez ele encontraria sim outras versões, né, o Wong, o Professor Hulk, venceria esses personagens. Isso deixaria tudo muito mais impactante e deixaria o Kang muito mais ameaçador. Vamos tentar comparar um pouco com o Thanos. Tudo bem que é um pouco injusto, porque o Thanos foi aparecer de fato, assim, teve mais tempo de tela em Guerra Infinita, que foi um baita de um filme, né? O Kang tá aparecendo no Homem-Formiga, mas, cara, o Kang, ele foi o vilão principal do filme Homem-Formiga, teve muito destaque também. O Thanos, ele chega porrando todo mundo, mete a porrada no Thor, no Loki, no Heimdall, mete a porrada no Hulk, que todo mundo sabia que são personagens poderosos, então todo mundo vê a real ameaça, que é o Thanos. E agora o Kang, que é essa grande ameaça, né, também pra toda uma fase, assim como o Thanos foi, ele perde pra equipe do Homem-Formiga e utiliza os seus poderes, subestima os personagens. Como é que você vai reunir versões de Vingadores, de outros personagens, e falar que todos esses Vingadores, esses personagens vão perder pro Kang, que perdeu pro Homem-Formiga? Sim, falando sobre o Kang, que era uma das minhas maiores expectativas pra esse filme, como eu disse, é um personagem bom, interessante, só que na execução de deixar ele mais ameaçador, deixar o Kang como ele de fato é nos quadrinhos, nas animações, eles falham no roteiro. O roteiro, ele tem uma escolha de talvez nerfar um pouco o personagem, porque é um filme do Homem-Formiga, então tem que dar o protagonismo pro próprio Homem-Formiga, mas isso acaba deixando esse grande vilão dessa nova fase, que inclusive vai ganhar um filme que é Vingadores, a Dinastia de Kang, um pouco de lado, né, e faz com que ele não se torne uma grande ameaça que o filme tenta mostrar que ele é. No filme eles explicam um pouco que o Kang foi exilado pro Reino Quântico por causa das outras versões que estavam brigando com ele, né, as outras versões dele próprio, exilaram ele ali no Reino Quântico, então ele não tem mais acesso às viagens no tempo como ele tinha anteriormente. Isso, obviamente, deixa o personagem um pouquinho nerfado, porque ele tem alguns poderes que dependem dessa manipulação temporal, né, pra conseguir vencer melhor os seus inimigos, alterar o seu próprio tempo, né, então quando ele é derrotado nos quadrinhos, por exemplo, ele consegue voltar no segundo em que ele tem uma chance de revidar, meio que isso, ele volta alguns segundos antes de ser derrotado e tem uma nova chance. Então todos esses poderes que ele tem nos quadrinhos de viagem no tempo, obviamente deixaria ele mais poderoso, só que não é só por isso. As barreiras energéticas, né, os campos de força que ele cria, são ultrapassados facilmente no filme. Tem momentos que ele não consegue nem acertar as rajadas de energia dele no Homem-Formiga, que fica pequenininho, mas mano, o Kang tem uma tecnologia sinistra, era pra conseguir de certa forma, então o roteiro tenta forçar um pouco ali. O Homem-Formiga sozinho conseguir lutar contra o Kang. É aquele caso que a gente sempre fala, tem que nerfar personagens como o Superman, como o Flash, como o próprio Hulk, e no caso aqui tiveram que nerfar um pouco. O Kang, eu senti um pouco incômodo em relação a isso, porque eles escolheram nerfar de uma forma que eu não gostei tanto, né, segurou um pouco do potencial do Kang. Então, como eu disse, o Homem-Formiga e a família ali, a jornada do Homem-Formiga, que é a jornada de pai, filha, né, que a gente já viu um pouco nos trailers, a gente já esperava isso tudo eu achei muito bem construído. Adoraria ver a Cassie Lang, né, assumindo o manto do pai ali, como a nova Mulher-Formiga aí do MCU, seria bem legal, eu gostei da atriz também. Então, o papel do Homem-Formiga foi ok também, o papel do Kang, né, eu gostei do personagem também, só que eu achei que ele foi muito mal aproveitado, tinha muito mais potencial ainda nesse filme, não esperar o Dinastia de Kang pra aí dar destaque pro personagem, aí fazer como tinha que ter feito. E ainda falando sobre o roteiro um pouco, né, eu assisti lá o filme, aí no final a gente se reuniu um pouquinho pra trocar uma ideia, eu com outros youtubers, outros criadores aí da cultura pop que fala de filme e tudo mais, meio que tiveram o mesmo sentimento de querer que o filme acabasse logo, de tanto entediante que tava. Então você via ali pessoas olhando, né, o relógio, por exemplo, pra ver a hora passar. E isso só prova mais uma vez que sim, o roteiro foi fraco. Que nem o crítico lá do início falou, é muita coisa acontecendo, essa ameaça se torna muito abstrata, que o Kang tanto fala, você fica meio que perdido ali, você consegue meio que vislumbrar apenas o reino quântico, que é muito bonito. Na minha opinião também o filme não tem tanto peso, eles vinham falando que o Kang é conquistador e vai destruir tudo e vai derrotar todo mundo, matar todo mundo, só que no final do filme eles derrotam essa versão do Kang. Olha que interessante, no início do filme eles começam sorrindo, todo mundo alegre, e no final do filme eles também acabam comemorando, todo mundo sorrindo, alegre, já na Terra, comendo ali pizza, comemorando o aniversário da Cassie, só que tipo... Mano, tu tá falando do Kang, um filme que você tem a variante mais poderosa e perigosa do Kang, que é o Kang, o Conquistador, não era pra acabar dessa forma, sem consequências. Ainda mais, como eu falei, a todo instante o roteiro tenta mostrar pra você que o Kang é muito ameaçador, só que, mano, sai todo mundo vivo, né, a gente tinha expectativas de que talvez o Homem-Formiga iria morrer, ou o Hank Pym pelo menos iria morrer, ou a Janet Van Dyne iria morrer, mas alguém iria morrer, teria mais consequências, e não teve essas consequências. O maior problema pra mim, então, é a construção das coisas desse filme, né, ele tenta te levar ali pra um lado, só que, cara, não funciona. O que tenta salvar um pouco esse filme é o Kang. O Kang é o que é mais de interessante desse filme, junto com o Reino Quântico ali, só que isso não é suficiente pra elevar esse filme ainda mais. E meu maior medo agora, cara, é saber que o roteirista desse filme, Homem-Formiga 3, será o roteirista de Vingadores, a Dinastia de Kang. E se o maior problema pra mim foi o roteiro, acho que eles deviam mudar o roteirista pra abordar o filme do Kang de uma outra forma, ainda mais um filme dos Vingadores também. Se for do mesmo jeito que eu vi em Homem-Formiga, cara, pelo menos na minha opinião, a gente vai ter um problema. Ainda mais, cara, porque quando você assiste
assiste esse filme 3 aí do Homem-Formiga, você fica sentindo meio que um vazio dentro de você. Parece que o Kang, né, os personagens desse filme, essa trama, ela vai precisar ser concluída muito em um outro filme, em outras produções, e um filme ele não deve funcionar dessa forma. Ele tem que finalizar e ser bem construído ele unicamente. Se for ser explorado mais coisas em outros filmes, tudo bem, é um a mais ali pros personagens, pra história, mas ele tem que funcionar como um filme único, e pra mim, de novo, não funcionou. Parece, né, dar a entender pra gente aqui que depois de outras aparições do Kang no MCU, quando ele ganhar esse filme aí, que é a Dinastia de Kang, talvez esses outros filmes, essa construção, vai acabar melhorando, de certa forma, Homem-Formiga 3. Como eu citei, fica um grande vazio, né, de, mano, quero entender melhor isso, tá faltando alguma coisa, assim como o próprio crítico de cinema disse lá no início do vídeo que eu mencionei pra vocês. Vamos relembrar o que ele falou. Apesar do Kang ser interessante, da hora, o Jonathan Majors mandar muito bem como personagem, né, interpretar o personagem muito bem, a ameaça que o Kang representa é muito abstrata. É o que eu tô falando o tempo todo, parece que o filme não tem consequências, eles tentam provar que o Kang é ameaçador, só que não conseguem mostrar de fato isso pra gente, fazer o público sentir isso e comprar essa ideia. Só como eu falei, o Kang ali, como o Jonathan Majors, a adaptação eu adorei, faltou mais explorar os poderes do personagem e essa ameaça dele, coisa que provavelmente vai ficar pros próximos filmes e eu devo adorar, porque eu acho que eles vão construir o Kang lentamente, de certa forma, e no final a gente vai ter um resultado muito bom do personagem, pelo menos é isso que eu espero. Reino Quântico, maravilhoso, quero mais produções dentro do Reino Quântico. MODOK, mano, o que eles fizeram com esse personagem? Horrível. A Cassie Lang também maravilhosa, adorei ali a escolha da atriz, né, porque era outra atriz anteriormente, eles mudaram pra poder fazer esse filme aqui, então adorei, continua no MCU aí também, traz mais aventuras com essa personagem que eu gostei muito. O Homem-Formiga em si, eu nunca fui tão fã do personagem, mas, cara, tá ok também, entregou bem como os outros filmes. Mas tudo isso que eu disse é apenas o que eu acho, cara. Com certeza você deve assistir esse filme, né, ter as suas próprias conclusões, depois volta aqui no canal e diz se você tem algumas opiniões próximas, né, parecidas com a minha, ou se discorda totalmente das coisas que eu falei. Eu vou trazer mais vídeos ainda explicando e falando sobre cenas pós-créditos e explicações desse filme, então se inscreve no canal. Valeu, até a próxima.